Mas eu queria fazer uma pergunta para ele, voltando para a educação física, que é uma coisa, Gustavo, que eu acho que todo mundo passa com o personal hoje que tá um pouco atrasado, tá um pouco travado nisso, e era uma discussão que eu tinha com alguns amigos personagens que era o seguinte, cara, é, educação física, fisiologia, tem evolução quase que diária, né? Uma descoberta É, nova, uma técnica nova e tal. Então, essa questão de ficarem preso nessas técnicas do passado e tal. Cara, você ainda tem muita dificuldade hoje de desconstruir isso na cabeça da galera, inclusive dos alunos em si, que estão travados naqueles treinos mais antigos. Explica um pouco pra gente qual que é a sua linha de treino hoje que você trabalha com os seus alunos. Qual que é o seu diferencial? Eu já vi, mas é só para você explicar um pouco melhor pra gente, é uma coisa que é bem interessante dele, que é o seguinte, né? Eu vi que você trabalha muita questão de tempo. Hoje em dia as pessoas têm pouco tempo para atividade as física. maiores objeções, As né? maiores objeções é o tempo. Então, qual que é a linha que você trabalha hoje com os seus alunos de treino? Não precisa entrar em detalhes dos treinos, mas essa diferença, né? Do treino tradicionalzão, do Treino 4 de padrão, peito, treininho padrão. pro treino hoje que você consegue levar para os seus alunos. Então, vamos trazer uma resposta inicialmente aí, vamos pensar no Gustavo empresário. A gente hoje pensa muito no nível de consciência do consumidor, ou seja, as pessoas só reclamam ou estranham o treino se elas não tiverem um nível de consciência tão elevado sobre o meu trabalho. Então, como que isso acontece? Na hora de gerar venda, você tem pessoas que estão perdidas ali sobre o problema, tem pessoas que sabem do problema, tem pessoas que estão buscando a solução. Aham. Resumindo, e normalmente você pode conduzir esse conteúdo para sua rede social. Qual o nível de consciência que eu vou trabalhar? Topo do funil das pessoas que estão meio que a grande maioria é as pessoas que estão perdidas sobre o nível de consciência do tipo assim, caramba, você teve dificuldade de amarrar um tênis? Aham. Aí a pessoa para refletir e fala, caramba, eu tive essa dificuldade. Aí ela nem entende ainda que a obesidade pode gerar uma situação. Aí no meio do caminho você pode falar bem assim, ó, você pode emagrecer de repente 4 quilos de forma confortável durante o mês. 1 quilo por semana é um padrão sustentável ali, bem interessante. Aí ela fala, opa, já é um nível de consciência diferente. Aí agora você pode falar também, ó, esse método aqui vai te levar ao emagrecimento Y. Então, quando a pessoa trabalha do meio do funil para baixo, ela já entende que o treino do Gustavo é mais curto. Então, dentro desse padrão é muito isso daí. A questão toda para o profissional de educação física é entender que a ciência ela tem a sua grande maioria dos artigos sendo desenvolvido de 5 anos para cá, 10 anos para cá. Então a gente tem artigo no trabalho de educação física, uma das primeiras até profissionais formadas, acho que foi uma nadadora, né, de 1942 e tal. Mas enfim, resumindo, a maioria dos artigos estão por agora. Se você não está estudando, você está ficando bem para trás. E da onde que vem o 4 de peito e 3 de tríceps? Então, assim, é um tradicional da época que 70, né? os métodos de musculação, eles surgiram muito no empirismo, né? Eu tô fazendo dessa forma e tô vendo resultado, aí depois você começa a estudar, né? Aí você vai entrar nesse mundo de fisiologia, síntese proteica, biomecânica, enfim, que são mais específicos. Mas aí quando você vai fazer uma prescrição, você vai falar bem assim, caramba, o que eu preciso para gerar uma resposta adequada? Então, hoje você vê artigos, e eu coloco assim, artigos de 2022 fazendo uma revisão sistemática, quem é da ciência entende que uma revisão é um compilado de todos os artigos daquele tema e inclui o que? Uma meta-análise. Essa meta-análise é quando eu faço o comparativo dos artigos que me sobraram dentro daquela realidade que eu resolvi pesquisar. Entendi. Então, são separados 2.500 artigos, por exemplo, só que no final, para gerar essa meta-análise, eles separam 7, 9, 13, são pouquíssimos. Por quê? Porque tem que entender o público, tem que entender qual foi o método, se tem como você ajustar e fazer uma comparação. E hoje você vê que o volume de treino ele fica na casa de 12, 15, 20. Tem artigos de 25? Tem. Tem artigos de 50 séries. Esse 12, 15, 20 são séries por grupamento. Sim. Então, só para entender para o pessoal que está em casa, se você faz uma série de 10 repetições de agachamento na academia, a gente conta uma série. Se eu faço isso 3 de 10, são 3 séries. Então, imagina, 3 séries de agachamento, 3 séries de leg press e 3 séries de afundo, a gente tem 9 séries em um dia. Se a gente replica isso 2 vezes na semana, que é o tradicional, a gente tem 18 séries, a gente fecha a conta. Olha só, 3 exercícios para fechar a conta. Aí, Gustavo, mas você só prescreve isso? Não, por quê? Na hora que você faz um agachamento, que é um movimento tradicional, como se você estivesse sentando numa cadeira, você entende que essa musculatura posterior da perna ela não tem uma ativação tão boa.
Então, o que que acontece? Dentro dessa falta de ativação, eu complemento a prescrição de treino com exercício mais específico. Aí, quando você vai elaborar o treino, você tem o quantitativo do dia e da semana e você tem a organização ainda das variáveis de intensidade que você coloca nesse treino. Amplitude do movimento, cadência. Que são as questões do... O pessoal acha que é só carga. Se eu não treinar pesado, não vai dar resultado. Não, a carga é 1 dos 4. Então, quando você abraça o case e fala, poxa, tem um mundo de coisa para meio que calcular e fazer esses ajustes, você fala, rapaz, o mundo tá muito além do 4 de 10, 4 exercícios. E o que eu resolvi bater hoje na minha rede social, aí foi uma escolha do profissional Gustavo, a falta de tempo e o treino genérico. O treininho igual para todo mundo na academia, aí eu bato nessa tecla. Não é assim, o treino precisa ser individualizado. E aí, a falta de tempo. Hoje as pessoas têm mais tempo para treinar ou menos tempo? Menos. Aí as pessoas deixam de treinar porque elas pensam, poxa, 30 minutos é o que eu tenho no dia, naquele horáriozinho que minha filha acorda, não sei e tal. Vou pra cá, não dá pra fazer nada com 30 minutos. Não dá pra fazer, dá. Você pode fazer um treino de 20, 25, é o que precisa, 30 minutos. Né? É o suficiente. Então eu não faço isso para economizar seu tempo. Eu faço isso porque é o necessário. E tá tudo bem. Você faz isso dentro de uma metodologia científica, né, cara? É dentro de uma realidade mesmo. Isso. Não, o meu trabalho é pegar a ciência, fazer um compilado dela do que eu li e jogar para sua realidade. Aí eu vou ver quantas vezes na semana você treina. É muito importante. Por isso que tem o que lá, Gustavo, quando a gente vai fazer quando você, no caso, a gente não, né? Você vai fazer uma prescrição para a pessoa, primeiro passo, anamnese. Anamnese. Aí a pessoa são várias entrega perguntas. A rotina dela. Ela entrega a rotina para ele, como especialista, ter todos os argumentos e as ferramentas para poder encaixar ali a melhor opção para a pessoa naquele momento. Seja ela iniciante, intermediário ou avançado. Igual dieta também, né? Igual dieta. E dieta é exemplo. O David deu um alô aqui, ó. Tamo juntos. A dieta também é um estímulo, igual o treino é um estímulo. Então, tem gente que levanta uma bandeira, sei lá, low carb. Vou fazer low carb a vida toda? Não, eu vou fazer o 4 de 10, 3 de 10 a vida toda? Também não. Você precisa mudar todo esse contexto. Então é muito isso. Aí nesse questionário, só para deixar o entendimento básico, imagina o seguinte, eu posso te entregar o melhor treino do planeta. Se você treinar ele uma vez na semana e depois de 10 dias voltar para treinar esse treino, a gente sabe que o treino que é bom sendo treinado de uma forma muito... raramente, não vai te entregar um resultado adequado. Por isso que hoje os artigos, eles condicionam a quantidade de treino por semana. Porque aí eu fraciono ela ou no dia, ou em um dia, ou em 2 dias, ou em 3 dias. Mas eu preciso fechar o ciclo da semana. Para quê? Para você não deixar esse tempo, de repente, estender demais e você perder o case do retreino, retreino, retreino. Então, isso daí eu preciso saber o seu nível de treinamento, quantas vezes você vai treinar por semana, para eu fazer os treinos específicos para o dia certo, para ter bastante resultado ali mesmo.